Olá, hoje queremos dar continuidade à nossa sequência de estudos. Cristo vai hoje passar, e que Ele passe na sua vida e no seu coração também, é o que fala essa canção. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha, não mais se demore, Cristo vai hoje passar. Cheio de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. E vem de amor transbordando, todos a se convidando, cheio de graça sem par. Ó, vinde vê-lo passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, venha já experimente, Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor não tem par. Estás ainda hesitando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. E vem de amor transbordando, todos a se convidando, cheio de graça sem par. Ó, vinde vê-lo passar. Ainda alguém demorando em Jesus Cristo aceitar. Eis que o Senhor está perto, Ele vai hoje passar. Ó, pecador desditoso, porque has de o bem recusar? Estás ainda hesitando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. E vem de amor transbordando, todos a se convidando, cheio de graça sem par. Ó, vinde vê-lo passar. Hoje queremos dar continuidade à nossa sequência de estudos sobre o profeta Elias. Hoje encerramos então esse bloco, esse ciclo, essas etapas do ministério profético de Elias. E queremos ler o texto de 2 Reis, o capítulo 2, os versículos de 1 até o versículo 14. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó.
Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando as vestes, rasgou-as em duas partes. Então tomou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Elias passou. Nós queremos fazer uma oração. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra, que ela é a mesma. As circunstâncias, situações, tempos e épocas vêm e passam, mas tu fazes a tua história. Tu fizeste a tua história com Elias, também no tempo de Elias, na questão política junto com os reis. Também fizeste a tua história com Eliseu. E nós queremos aprender, porque tu hoje queres fazer história na nossa vida e com a nossa vida. E por isso queremos ouvir o teu falar, poder atender ao teu chamado, para que nos tornemos instrumentos e servos em tuas mãos. Por isso, abençoa a tua palavra, perdoe-nos o nosso pecado, renove-nos e que o teu Espírito Santo possa tomar morada em nós, nos ensinando a tua palavra. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. O nosso tema hoje é a sucessão de Elias por Eliseu. Esse nosso texto ele está bem ligado a 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 até 21, onde o Elias ele chamou o Eliseu. No episódio quando Eliseu estava arando com o seu arado e com os seus bois, Elias passou junto ao Eliseu, jogou seu manto sobre ele. Isso significou que Elias estava chamando Eliseu e que ele fosse e se tornasse o seu sucessor. Isso nosso texto de hoje nos conta. Então, o ministério profético de Elias chegou ao fim aqui. E a partir desse texto, então, encontramos a história de Eliseu, que é o sucessor de Elias. Anteriormente, nós vemos a história de Elias com o rei Acasias, que terminou o seu reinado, onde, inclusive, o Elias ele teve essa participação falando que o Acasias, como rei de Israel, a parte do norte,
ele havia sofrido aquela queda, aquele acidente, ficou doente e essa doente seria para a morte. Nós temos olhado e percebemos que o Acasias, com tudo que veio acontecendo, ele não se arrependeu, ele não mudou de atitude e ele morreu. E hoje o nosso texto nos leva onde o Elias e o Eliseu, eles fazem uma caminhada juntos e está no ar esse evento onde Elias ele é arrebatado para os céus. Por um lado, esse texto ele é um pouco difícil para até explicar e entender como pode alguém, como o profeta Elias, ser arrebatado. E, por outro lado, ele também é simples de entender, porque nós percebemos o milagre de Deus em buscar o seu servo sem que ele passasse pela morte. Então, esse texto ele nos traz 3 aspectos bem interessantes. O primeiro, onde o Elias e o Eliseu, eles fazem essa caminhada. Depois, onde Elias ele é arrebatado. E no terceiro momento, o início do ministério de Eliseu. O profeta Elias e Eliseu, eles passam por 3 cidades. Eles seguem o caminho mais longo, que passam por Betel, por Jericó, até o Jordão. O que chama a atenção é que em todos esses lugares, eles encontram profetas, que possivelmente era a escola de profetas, que talvez até o próprio Elias, ele estava preparando, ensinando, lecionando nessas escolas de profetas. Esses acontecimentos, eles são repetitivos, talvez até para dar a ênfase, a importância desse momento onde Elias, ele se despede dos seus discípulos e ambos sabem que Elias será arrebatado. Quando vem o Elias com o Eliseu, eles se dirigem para o Eliseu dizendo: tu sabes o que vai acontecer com o teu mestre ou com o nosso mestre Elias, que hoje ele vai ser arrebatado para o céu? O Eliseu prontamente reage dizendo: calai-vos, eu sei do que está para acontecer. Um outro aspecto nesses 3 momentos, Elias pede para que o Eliseu ele fique onde ele está e que ele não o acompanhe nessa caminhada e também que veja esse arrebatamento. No entanto, o Eliseu, ele tem uma convicção, ele sabe da tarefa que ele tem, que Deus lhe confiou através do servo Elias, que se tornou o seu professor, o seu mestre, e o Eliseu prontamente mostra lealdade, mostra fidelidade e também compromisso com esse chamado que Elias fez para Eliseu o acompanhar e se tornar o seu sucessor. Percebemos esses 2 aspectos. Em 1 Reis 19, o chamado de Eliseu. E aqui, nesse texto, percebemos essa caminhada, a maturidade do Eliseu para se tornar sucessor. E aqui encontramos o chamado profético do Eliseu para se tornar o sucessor de Elias, que continuaria esse ministério. Bem importante, o chamado para o discipulado e o chamado para o profetismo. Quando chegam diante do Rio Jordão, o Elias, ele toma o seu manto, ele o enrola e ele bate no rio que se divide. Vejam como tem situações que fazem uma ligação, um paralelo, porque esse mesmo rio, ele se abriu na época de Josué, quando o povo foi atravessar o Rio Jordão. Era tempo de cheias, o rio estava cheio e ele se abriu
E agora também com Elias e Eliseu acontece esse mesmo fato. Na segunda parte do nosso texto lido, os versículos 9 até 11, relata o arrebatamento do profeta Elias. Num primeiro momento, o Elias se despede do Eliseu e ele dá para ele essa oportunidade de perguntar, de ter um desejo antes do Elias partir. O Eliseu prontamente diz que ele possa receber uma porção dobrada do espírito de Elias. Talvez num primeiro momento dê para olhar para esse pedido, dizendo que o Eliseu foi de certa forma presunçoso em querer ser mais poderoso do que até mesmo fora o profeta Elias. No entanto, olhando um pouquinho mais a fundo, nós percebemos essa íntima relação entre o Elias e o Eliseu. O Elias teve um ministério difícil, pesado. O Eliseu está consciente de que ele é discípulo, ele se sente menor, ele se sente incapaz. Ele teve sempre essa retaguarda do seu mestre, do profeta Elias, e agora ele tem que tomar a frente. E ele se sente incapaz, ele se sente limitado. Ele se sente frágil diante da grande tarefa em ser o sucessor de um profeta que foi marcante e impactante em sua época. Ele certamente olha para si e diz: se eu for para ser o sucessor do meu mestre, eu preciso, no mínimo, de uma porção dobrada, porque o Elias ele foi grandemente usado por Deus. Então não é presunção, mas é de reconhecer que o ministério que ele tem a desenvolver não é dele, mas é do Senhor, é de Deus, não é nem mesmo do profeta Elias, que pode dar esse poder ao seu sucessor. Isso nós percebemos nas palavras, na resposta do Elias. Ela reflete que não é o Elias que pode dar esse poder para o Eliseu. Ele diz: se tu me vires subir, Deus pode te conceder o teu pedido para o teu ministério. Elias então joga o manto. O texto nos relata de uma forma muito simples, contando de como aconteceu que veio um carro de fogo, veio com cavalos de fogo e que os separou, e um redemoinho acabou envolvendo o Elias e o levando para o céu. Tem alguns paralelos aqui que carros e cavalos sempre mostram a força. O fogo, ele reflete o poder de destruição que até a ciência conhecia naquela época. E ambos se unem, separam um do outro, e Elias, desta forma, é levado para o céu através do redemoinho. Se lembrarmos da ocasião quando Elias esteve na caverna, também aparece o redemoinho que também esmiuça as pedras, penhas e tudo mais, e parece que esse mesmo redemoinho agora também recolhe o Elias para o céu. E a partir de lá, o Elias ele desaparece. Alguns ainda vão e tentam achar, vão à procura, mas veremos um pouco mais adiante de que ninguém mais encontra e o Elias ele não é mais visto por ninguém. E a terceira parte do nosso texto, os versículos 12 até 14, é o início, relata o início do ministério de Eliseu. Ele se sente certamente sozinho, solitário, ele lamenta o acontecido e que agora a tarefa é com ele, vai continuar com ele, e ele expressa isso nessas palavras: meu pai, cavalos de Israel, e a atitude dele é de rasgar as suas vestes
e ele se lamenta, que é uma demonstração de tristeza, de luto. Foi uma perda para o profeta Eliseu, mas prontamente o Eliseu ele levanta e ele segue o seu ministério, ele retorna o caminho pelo qual eles vieram. Vejam que enquanto ele está nessa angústia, ele clama a Deus e ele enrola também o manto que o Elias deixou, bate na água do Rio Jordão, que também se abre, e isso confirma de fato que Eliseu, ele agora é o profeta aprovado por Deus para continuar o ministério profético em Israel. Até aqui o nosso texto. Talvez existem algumas perguntas, nós vamos ter a oportunidade também pelo WhatsApp e de conversas pessoais. Nós queremos refletir duas perguntas que tenho anotado aqui e que queremos tentar refletir e também responder. A primeira, o que podemos aprender da sucessão de liderança a partir deste texto? Se nós olharmos a questão da liderança hoje, ela é um tanto quanto frágil, mas o que nós podemos aprender desse texto, do relacionamento de Elias com Eliseu, e principalmente dessa sucessão que o Elias ele se despede e ele delega essa tarefa também para o seu discípulo, para o seu filho, que aqui é um filho espiritual. Eu acredito que nós temos muito a aprender e também a realizar. O Elias ele estava consciente de que o ministério dele não seria eterno ou para sempre. Se Deus o usou, alguém deveria continuar esse ministério. E Deus tinha mostrado para o Elias de que seria Eliseu. Esse já é um aprendizado para nós, de sabermos que Deus quer colocar pessoas do nosso lado, que nós preparemos, que continuem o legado que nós deixamos. Nós podemos aplicar isso para a igreja, que seria talvez uma forma muito natural, porque nós entendemos a igreja é o reino de Deus, a igreja é de Deus e ela precisa de liderança. Talvez em empresas elas já perceberam essa necessidade de preparar líderes, de preparar profissionais que sejam, que substituam quem está à frente. Mas eu queria trazer esse aspecto um pouco mais próximo quando nós olhamos para a nossa família, para a nossa casa. Nós, como pais, temos tarefas, como mães e como filhos. E esse relacionamento entre Elias e Eliseu, ele é interessante, porque o Elias ele passa o bastão para o Eliseu, e o Eliseu, como filho, como discípulo, ele sabe que ele precisa assumir essa tarefa. Até quando Elias diz, Eliseu, fique aqui, ele diz, não, minha tarefa, minha função agora é te acompanhar, é estar contigo até o fim. E ele o fez. E isso deu para o Eliseu essa autoridade de ele poder ser o sucessor do seu antecessor. Isso aplicando para os filhos, de os filhos olharem para os seus pais e perceberem essa necessidade de caminhar juntos e de continuar a assumir com compromisso e lealdade essa tarefa que nossos pais deixam. Mas como pais, nós temos também essa tarefa bem importante de vivermos esse processo, de entregar, de preparar, de podermos deixar o nosso legado resolvido. O Elias ele não pensou quem pode continuar o ministério dele. Ele deixou alguém preparado, incumbido, que pôde com
toda certeza, com toda convicção, com dignidade, com lealdade, continuar o propósito, o projeto que Deus tinha para com o Elias. Talvez, num primeiro momento, a gente tenta sempre aplicar isso meramente num sentido espiritual, olhando para a igreja, olhando para o reino de Deus. E é certo isso. Mas nada é indiferente ou separado da nossa vida com Deus. Nem nossos bens, nem aquilo que fazemos. E nós temos que ser responsáveis, tanto para delegar, reconhecer o tempo que nós temos essa atribuição, essa tarefa, esse dever, e podermos também repassar para alguém que vem depois de nós. Eu acredito que dessa história aqui, esse relacionamento, essa caminhada de Elias com Eliseu, nós percebemos essa caminhada que teve um início e que inclusive foi se preparando para esse momento agora. Então ela não aconteceu assim de uma hora para outra, de uma forma milagrosa, mas ela foi construída entre Elias, Eliseu e também na presença e com Deus. Podemos voltar a fazer essa ligação entre 1 Reis 19 seguintes, com 2 Reis capítulo 2, os versículos 1 seguintes, que é o texto de hoje, e fazer essa ligação, essa conexão, e vermos a construção desse ministério que é passado de um para o outro. A segunda pergunta que queremos refletir um pouco é o que a partir deste texto nós podemos aprender sobre Deus. Se nós olhamos para a história que Deus fez na vida de Elias, na vida de Eliseu, junto com os profetas e também em Israel. Uma coisa que nós podemos observar que Deus, ele usa pessoas. Deus poderia agir de muitas outras formas, mas Deus escolheu e decide usar e contar com pessoas. Elias não foi um herói. Elias ele foi uma pessoa, de certa forma, até melancólica, triste, que se abateu, que viveu a solidão, que se isolou. No entanto, nós percebemos que a diferença na vida de Elias foi Deus. Elias conheceu Deus, Deus pôde se manifestar na vida dele e também usar ele grandemente. O mesmo percebemos na vida de Eliseu. Não foi apenas de um líder para o outro líder. Nós percebemos que Deus era o centro. O Eliseu sabia que não era por ele, que ele era humano e que ele era falho. E o Elias estava consciente que não era ele que poderia dar o poder, a capacidade para o Eliseu continuar o ministério, mas precisaria ser Deus quem daria esse dom, esse talento, essa oportunidade para o Eliseu. E isso para nós é muito significativo e nós podemos aprender de que Deus quer nos usar hoje. Deus poderia usar outras formas, mas Ele escolheu a nós, Ele nos chama e quer nos preparar e nos capacitar para essa tarefa. Deus, Ele também chamou a igreja. Por mais que a igreja possa ter tantas aparências, tanta falha, mas Deus, Ele pensou e Ele quer usar a igreja. E por isso nós, pessoas como igreja, temos essa tarefa para dentro desse mundo. Então, Deus usa pessoas, Deus, Ele usa a igreja. Deus, Ele quer se manifestar na nossa família. Nós aprendemos que o projeto de Deus é a família, de andarmos juntos, de vencermos as batalhas, as dificuldades. Precisamos enfrentar com sabedoria, porque Deus, Ele é o mesmo. E nós aprendemos também que Deus, Ele é Senhor. Talvez nós olhamos para esse fenômeno, o arrebatamento do Elias,
como algo extraordinário. Quando leio esse texto, eu penso, poxa, como seria bom se eu pudesse ser arrebatado e não precisasse passar pela morte. A Bíblia ela conta pelo menos mais duas histórias que nos dão esse mesmo indicativo do Elias. O primeiro nós encontramos no Enoque. Enoque é a história de Gênesis 5, 18 até 24. Enoque era um homem justo, ele andava com Deus e ele não precisou passar pela morte, mas ele foi arrebatado. Uma segunda história é o Moisés. Ele subiu para o monte Moabe, ele olhou para a planície da terra de Canaã e de lá ele não foi mais visto. Pelo que o Gênesis indica, Deuteronômio 34, 5 e 6, de que o Elias também foi elevado para os céus. No Novo Testamento, na transfiguração de Jesus, aparece o Moisés e o Elias, um de cada lado, onde nós vemos essa ponte do Antigo Testamento para o Novo Testamento, onde aparece o Moisés representando a lei e o Elias os profetas. E essa era inclusive a promessa do Antigo Testamento que se cumpre. Nessas histórias nós vemos que Deus, ele é o Senhor. E como ele deu essa chance e manifestou o poder dele, de que ele é soberano e Senhor, inclusive sobre a morte. Quando nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, quando que vai ser e como que vai ser, nós podemos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 seguintes. Então existe essa promessa de que a igreja também será arrebatada. O arrebatamento, essa palavra aqui, significa tomar para si, onde Deus ele toma, ele leva para si, e que assim será também com a igreja, o dia em que Jesus vai voltar. Mas eu queria chamar ainda atenção para um outro e último elemento, o que podemos aprender sobre Deus. Se nós ficamos admirados com essa história de Elias, Eliseu, podemos aprender tanto dessa transição, como Deus chama pessoas, capacita, passa o legado adiante. Quando olhamos para Jesus como Filho de Deus, que veio a esse mundo, inclusive Jesus ele era Deus e ele se tornou pessoa, que sofreu, que morreu. Agora estamos no tempo da paixão de Cristo, tempo da quaresma. Nós somos lembrados do sofrimento dele, que ele morreu, mas que ele ressuscitou, que ele vive, que ele vai voltar, e que isso foi por nós, foi para nos perdoar. Nós temos um legado muito maior do que o legado de Elias e Eliseu. Se Eliseu foi o herdeiro da tarefa de Elias, nós somos chamados a ser filhos de Deus e termos o legado de anunciar a mensagem que Jesus morreu por nós, pelo nosso pecado, se tornou Senhor e Salvador. Jesus, ele venceu a morte, ressuscitando dos mortos, e por isso nós podemos ter fé e ter esperança. Jesus nos convida a nós entregarmos nossa vida a Ele, aceitarmos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, caminharmos com Ele. Ele quer nos dar o seu Espírito Santo, não apenas uma porção dobrada do poder de Elias, para podermos viver e enfrentar as situações desse mundo. Se perguntamos o que podemos aprender de Deus e sobre Deus nesse texto, nós temos que olhar para Jesus, que é o Filho de Deus, que veio a esse mundo e que hoje, através da mensagem, através do Espírito Santo, dá a nós a fé, a mensagem de vida, também para a nossa época, para esse tempo
que nós vivemos, que precisa da mensagem de Jesus Cristo, que aponta a salvação através do perdão de pecados. Nessa confiança e certeza, queremos terminar o nosso estudo hoje. Queremos ainda fazer uma oração. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nós podemos aprender de Elias, de Eliseu, como Tu manifestaste o Teu poder na vida deles e também através deles. Mas Tu nos convidas a nós olharmos para o Teu Filho Jesus Cristo, que veio a esse mundo como Deus, se tornando pessoa igual a nós. Ele se tornou pecado e tomou o nosso pecado sobre si, morrendo na cruz, pagando preço, para nós podermos ter salvação, perdão dos nossos pecados, vida e vida eterna. Para nós termos o poder do Teu Espírito Santo, para vencermos as lutas, o que diante de nós está. Se aprendemos tanto de Elias e de Eliseu, nós temos também tanto a aprender quando conhecemos, amamos a Jesus, seguimos nos tornando discípulos e aceitamos também o chamado de sermos profetas, de sermos proclamadores da Tua palavra. Por isso, abençoa o nosso refletir sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós ainda cantamos uma música, a Eliane e eu, de uma forma muito simples, mas de uma forma deixamos a mensagem e a música que vamos cantar nos faz olhar para Jesus. Quem tem Jesus, o que ele tem, o que ele recebe, o que ele pode fazer e o que lhe espera na eternidade. Quando ouvimos a palavra de Deus, sempre Ele estende para nós o convite de nós podermos conhecer Ele, andar com Ele. E quem recebe esse presente, tomar essa decisão, ele tem algo sobretudo e sobremodo especial. E a música que vamos cantar fala exatamente sobre isso. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará, mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. A riqueza do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde a salvação. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a Ele se entregar. Quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Assim terminamos, deixamos aqui o nosso abraço, também que Deus Ele guarde e abençoe a cada um de nós e
Fiquem na paz de Jesus.